O programa hoje vai falar de mistérios e para isso fomos a vários pontos de Minas Gerais, como São Gonçalo do Bação, Mariana, Ouro Preto, Nova Lima, Sabará e Santa Luzia. Em todos esses pontos, nós vamos destacar a atuação das assombrações nessas cidades, principalmente nas históricas. Muitas delas atuam perto dos cemitérios, mas também em outros pontos. Nós vamos falar ainda da Mãe do Ouro, em Ouro Preto, e de indulgência. Vocês sabiam que antigamente a pessoa comprava um lugar no céu? O programa ainda tem a receita, que está deliciosa hoje, e também outros assuntos que vocês adoram aqui. Por quê? Falar das coisas naturais e sobrenaturais de Minas Gerais é com a gente, da Aviação Cipó. Das 6h30, só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via São Cipó, levo muita paz e alegria. E nesse programa de mistério que estamos fazendo, hoje eu vou mostrar para vocês um documento que eu nunca vi na minha vida. Achei que só tinha na Idade Média, mas aqui em Minas também existe. Eu já vi carta de alforria, eu já vi documentos de coronéis, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas isso aqui é inédito. Uma indulgência para um coronel aqui de São Gonçalo do Bação. Por que é indulgência? Eu quero que a Vânia, neta do coronel, explique pra gente. Pois é, Toledo. Esse título, ele era dado às pessoas de modo geral, mas principalmente aos coronéis, porque eles podiam contribuir, né? Eles podiam, de certa forma, comprar essa indulgência, né? Que era a entrada do céu. Que era a entrada do céu. E era um título permanente. É legal isso, porque a igreja, né, criou isso, obviamente, para ter uma renda extra, que era quando a pessoa já estava mais velha, né, com medo do que seria depois da morte, aí comprava a indulgência para ter essa tranquilidade aqui e no além. É verdade. Ele não estava tão velho, não. Não? Em 1920, ele era jovem ainda. As pessoas viviam menos, obviamente, né? Ele viveu até 94 anos. E ele tinha quantos anos quando comprou? Mas em 1920, 30 e poucos anos. Ó, então ele foi precavido. Foi precavido. Ele já falou, ó, se eu tiver qualquer pecado até os 90, já está tudo garantido. E o legal é o seguinte, gente, é um documento muito importante. Está escrito aqui: saibam todos que Benjamin Gonçalves Pimenta foi recebido como remido. Remido quer dizer, não tem que pagar mais nada, já está tudo quitado, da Terra Santa, e participa com todas as graças, indulgências e vantagens espirituais concedidas pelos sumos pontífices e irmãos e benfeitores da Terra Santa, na vida e depois de morto, né? Aí vem aqui a assinatura, janeiro de 6 de dezembro de 1920, Comissão Real, que, né, da Terra Santa. Aí tem a assinatura aqui, né, do bispo, porque isso aqui tem que ser bispo, né? Não pode ser qualquer um que assina. Então, Vânia, vocês têm um cuidado danado com tudo que o seu avô deixou. Você está com duas peças importantes também, né? É, eles recebiam, esse aqui o casal recebia, né? A esposa recebia uma menor. Na época da indulgência? É, eles recebiam essa medalha. Agora aqui, não resvalava um pouquinho para a esposa, não? Vamos pôr a indulgência sem vir para a esposa, não, né? O título a minha avó não recebeu. As mulheres não tinham tanto significado, né? Infelizmente não tinha. Mas a medalha ela recebeu. Entendi. De Sagrado Coração de Maria. Tinha um crucifixo. Eu nunca vi isso na minha vida. Estou até emocionado porque
Eu sou historiador e a gente vê cada peça por aí. Essa aqui é importantíssima. Muito obrigado, viu, Vânia? Pois é, Toledo, como bons portugueses que somos, né? Nós temos muito cuidado, muito zelo com as coisas que nos são dadas. Eu estou gravando esse programa lindo de hoje debaixo de muito sol. E como que eu faço para proteger minha pele? Use sabonete GH. E você tem uma linha completa para você. O GH tradicional, que todo mundo conhece há décadas. O infantil, que a criançada adora. O sem perfume prêmio para peles mais sensíveis. Tem também o íntimo para as mulheres. E o Acnex, que é o exterminador de cravos e espinhas. Para todo mundo da sua família, você tem um GH específico. Sabe por quê? Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH. Nesse programa de mistérios que estamos fazendo por Minas Gerais, agora chegamos a um ponto com muitos segredos, com muita coisa a ser desvendada ainda. Uma mina na qual muita gente perdeu a vida e que coisas estranhas acontecem. Agora eu fiz uma matéria muito legal com você há alguns anos. Como a gente está completando 18 anos de Viação Spó, a gente tem feito algumas releituras. Eu queria saber de você uma atualização sobre as assombrações aqui da região de Mariana e Ouro Preto. Uma coisa diferente é que algumas assombrações começaram a aparecer fora de época. Por exemplo, aquelas que apareciam normalmente na Quaresma, começaram a aparecer depois da Quaresma. Então parece que essa coisa da pandemia, né, desregulou alguma coisa. Então, por exemplo, o Cavaleiro da Quaresma, que era visto em Mariana, em Passagem, muitos relatos, né, foi visto posterior à Quaresma. Então a gente não sabe se esperou a onda vermelha passar, a onda roxa, o que aconteceu, né? Qual a interferência dessas coisas, mas brincadeiras à parte, isso acontece. Agora, você pode avaliar também que por não ter tido as procissões, as missas de 2 anos consecutivos na Semana Santa, pode ter interferido na conexão com essas assombrações que são ligadas a esse período? Sim, claro. Inclusive, é uma história muito famosa do padre que perdeu a chave do sacrário, aonde guarda a hóstia na igreja. E esse padre é visto sempre procurando essa chave, né? Então, ele está ligado a uma procissão que tem na Semana Santa. E ele saiu em procissão procurando a chave, porque nessa procissão que ele perdeu. Então, não teve a procissão. Então, se não teve a procissão, como é que ficou esse padre? Ele saiu ou não saiu? Esse ano não teve relato. Ainda não tivemos relatos. Mas pode sair ainda fora de época. Pode sair ainda, porque a ACAN ela tem vários informantes e as pessoas nos procuram para contar as histórias de assombração. Então, nós somos um grupo de pessoas ligados ao folclore e também ligado à comunidade para ouvir o que a comunidade nos conta de casos estranhos, como um caso de assombração. Por exemplo, se você vê uma assombração, você vai falar para quem? Nós temos até pessoas que ligaram para a polícia, né? Em relação a barulho, né? A batuque. Por exemplo, um distrito aqui em Mariana, chama Ribeirão do Carmo, Bandeirantes. Um senhor, nosso amigo Tinim, teve um batuque muito forte perto da casa dele. O local chama Cruz das Almas, lá no alto. E ele chamou a polícia. Acabar com aquela confusão. Foi lá, hora de silêncio, 10 horas, não deixa dormir. Chegou lá, não achou ninguém. E tinha o batuque. Aí a pergunta, a ocorrência policial foi feita ou não foi feita? Foi? Foi feita na época, porque o senhor Tininho chamou a polícia para isso. E exigiu. Então, ou seja, essas assombrações, elas estão interferindo nas pessoas. Aqui em Passagem tem a história da Maria Sabão. E ela aparece para os outros? E ela aparece na rua, tem uma mina onde ela fazia sabão, e o nosso amigo Celinho passou lá e tomou uma porretada na cabeça. Ele mora aqui na Vila São Vicente de Passagem, né? E ele chamou a polícia e falou com o policial, não, quem me atacou foi a Maria Sabão.
policial era novato, fez a ocorrência e perguntou ele onde que ela morava. Aí veio uma viatura na mina procurar e saiu perguntando às pessoas onde que mora Maria Sabão. E o pessoal informou, mora ali em cima. Chegou lá, não achou ninguém, é só caverna vazia, né? Então é um caso pitoresco, que parece que é uma brincadeira, mas realmente o Salim está machucado, não foi o primeiro a ser atacado, e o pessoal morre de medo de passar a noite em frente à mina de Maria Sabão. Nesse tempo de pandemia, a gente tem que estar bem nutrido e nada melhor do que um bom pão de queijo. E o melhor que tem em Minas Gerais é o Xodó de Minas, feito com os melhores produtos das fazendas do nosso estado. Polvilho de verdade, queijo de primeira qualidade, curado e todos os ingredientes que você precisa para ter um pão de queijo de qualidade, delicioso. O pão de queijo Xodó de Minas precisa estar no seu estabelecimento comercial. Ele é gostoso demais. Xodó de Minas é a tradição mineira do pão de queijo. E agora vamos conhecer mais alguns detalhes importantes sobre o patrimônio cultural em Minas Gerais, no Brasil e nos municípios. Vamos conversar sobre os conselhos, sobre os bens materiais e imateriais com a Ana Cristina. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Primeiro eu queria que você explicasse para a gente como que a sociedade participa da preservação através dos conselhos. Bom, a política pública de defesa do patrimônio cultural ela é exercida em 3 níveis, estadual, federal e municipal. Mas eles não são excludentes, eles trabalham em conjunto. E os conselhos municipais de patrimônio é como se fossem o braço mais longo da política pública da defesa do patrimônio cultural, porque eles estão presentes nos municípios, que é onde a vida das pessoas acontece de fato. Então, os conselhos municipais de patrimônio são o órgão com maior capilaridade para fazer a proteção e a defesa do patrimônio cultural no Brasil. Mais próximos das pessoas, de quem faz a cultura local e que podem entender bem isso também. Isso, mais próximo das pessoas, mais próximos dos valores das pessoas, mais próximos dos bens, materiais e imateriais que as pessoas desejam proteger. Porque a proteção ao patrimônio cultural é uma escolha dos cidadãos, uma escolha da sociedade. Essa organização municipal também é muito importante na hora de conseguir os recursos, principalmente vindos do Estado. Sim. Aqui em Minas, Toledo, a gente tem uma peculiaridade que eu acho bastante interessante, que é o fato de que a gente tem uma lei estadual, uma legislação estadual, que efetua repasses aos municípios, para a execução de políticas públicas específicas. E a defesa do patrimônio é uma delas, é o que a gente chama aqui de ICMS cultural. Então, os municípios que possuem uma estrutura que trabalha em defesa, na execução dessa política, de defender o patrimônio, eles conseguem acesso a esse recurso que é repassado pelo Estado de Minas Gerais na proporção da execução da sua política. Então, quanto mais fizer, mais terá o município. Isso, exatamente. Então, quanto mais aquele município investe e trabalha em ações para a defesa do patrimônio, mais recursos ele recebe de repasse do ICMS do Estado. E Mariana já está à frente é o primeiro lugar no ranking já há pelo menos uns 6 ou 7 anos. Ana, muito obrigado, parabéns. E ao entrevistar pessoas como você, que estão fazendo trabalhos voluntários de uma forma tão intensa e profissional, a gente fica feliz e vê que as coisas vão caminhando e que o nosso patrimônio será preservado para daqui 1000 anos alguém estar podendo curti-los. Eu que agradeço, Toledo, imagina. Nós é que agradecemos, porque Minas Gerais tem muitas histórias para contar e que precisam e devem ser preservadas.